Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fazer o culto é uma bênção, né? Mas realizar o culto com tão poucos irmãos dá uma sensação ruim, mas louvado seja Deus que a gente está podendo fazer, né? Louvado seja Deus que a gente pode já gradualmente, né, a igreja retornar aos seus trabalhos, né? Então, aos irmãos e amigos do Instagram que estão nos acompanhando, é uma grande bênção poder, ao mesmo tempo, estar com os irmãos e transmitir o culto, para que a gente possa servir a Deus juntos nessa noite. Para nós é uma noite importante, porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor juntos, tanto aqui no espaço do templo, mas também para aqueles irmãos que prepararam na sua casa os elementos, né, o pão e o suco de uva, eles vão estar participando conosco dessa ceia do Senhor. Então eu convido a todos a se colocarem em pé, aqueles que estão presentes aqui no templo, e a gente fazer uma oração, e a gente vai estar cantando, louvando o Senhor, né, com cânticos de louvor, cânticos de alegria na presença do nosso bom Deus. Pai bendito, Pai eterno, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, para cultuá-lo, para bendizê-lo, e junto com os nossos irmãos e amigos, nesse espaço do Instagram, a gente poder juntos cantar, louvar, orar e ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra, Senhor. E também juntos celebrarmos a ceia do Senhor, na mesa do Senhor. Por isso, ó Deus, conduza nossos corações, ó Deus, esse encontro, esse momento, esse culto a Ti. E que nossos cânticos, nossas orações, a ministração da Tua palavra, fale ao nosso coração e ministre em nossas vidas. Nós estamos aqui para adorá-lo, para servi-lo e para bendizê-lo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Então vamos cantar ao Senhor, vamos louvá-lo. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. Que bom que a gente está aqui para termos esse tempo juntos, celebrando ao nosso Deus. Que você possa cantar aí ao Senhor, celebrar, ainda que estamos em poucos, né? Mas cremos nós que daqui a um dia estaremos todos juntos, celebrando a esse Deus que nos faz passar pelas provas, dando aí glória a Deus, né? E dando graças a Ele, porque é Ele que tem nos sustentado. Vamos cantar nessa noite o Salmo 23, Ele está no controle. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão faz-me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. Meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais-me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. Controle.
seja para o bem, pois um plano soberano tens, e tu sabes quem eu sou, e criastes o que sou, e me amas como sou, e tu sabes quem eu sou, e criastes o que sou, e me amas como sou, pois do controle tu estás. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. O sol raiou, é um novo dia. Tua canção eu vou cantar, e seja o que for que comigo aconteça, vou estar cantando quando o sol se for. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Um Deus de amor e misericórdia, um coração pronto a perdoar. Por tudo isso eu estarei cantando. 10.000 razões eu posso encontrar. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é teu nome, Pai. Como nunca cantei, vou louvar. Santo é teu nome, Pai. Eu sei que um dia estarei bem fraco, aguardando minha hora chegar. Ainda assim eu estarei cantando por 10.000 anos e por muito mais. Com minha alma e meu ser, eu irei cantar. Santo é
quero que os irmãos abram em Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 8. Uma notícia que não pode ser esquecida. Em tempos de tantas notícias ruins, não é verdade? Manchetes mostrando o caos no mundo, né? Justamente por causa do coronavírus. Vem notícias também do abalo na economia global. Nosso país também notícias das desavenças, intrigas nos bastidores do poder. Enfim, são tantas notícias, algumas reais, outras que não são reais, são fake news. Mas nós, como povo de Deus, nós temos uma notícia que não é fake news. E é uma notícia que jamais podemos esquecer. Nós precisamos lembrar sempre dessa notícia, porque essa notícia também um dia abalou o mundo, mas abalou mesmo, literalmente, né? Foi então a ressurreição de Jesus. É a notícia mais importante que existe. Na verdade, as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio. Jesus ressuscitou. E é justamente aqui que eu quero ler com os irmãos, em Marcos capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto desse evangelista que fala da ressurreição de Cristo, da notícia mais maravilhosa que o mundo já pode ter. E é uma notícia que para nós cristãos é uma notícia que não pode ser esquecida em meio a tantas notícias de hoje. Nós precisamos estar sempre lembrando de que o túmulo de Cristo está vazio, e que o túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. Então, para nós, nossa história, se centra não num funeral, nossa história se centra na notícia de uma grande festa, a notícia da ressurreição de Cristo. Para nós é uma alegria e não uma tristeza. A morte de Jesus, na verdade, para nós é desafiadora no sentido que nós temos que carregar a cruz de Cristo. Mas nós não podemos esquecer que Jesus ressuscitou, venceu a morte, venceu a cruz, para nos dar vida e vida em abundância. Então, nenhuma outra coisa nesse mundo pode transformar homens e mulheres do que o poder de Jesus, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o pior poder que podemos dizer que exista, Ele venceu. Então,
é através da ressurreição de Cristo que Jesus transforma pessoas desesperadas em pessoas radiantes de alegria e inflamadas de um novo valor, de uma nova vida. Como diz um certo autor, ele diz que nós pregamos o Cristo que esteve morto e está vivo, e não o Cristo que esteve vivo e está morto. Isso faz uma grande diferença. Então, a ressurreição de Jesus é tão importante que sem ela, o cristianismo, nós também não estaríamos aqui. Se não fosse a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é o coração da nossa fé. É nele, nesta fé, que está tudo aquilo que precisamos para caminhar nesse mundo, independente das circunstâncias que se apresentam na nossa vida. Então, a igreja pode ser chamada de comunidade da ressurreição. Amém? Podemos sempre clamar isso. Nós somos a comunidade da ressurreição. Pode vir o que for, mas nós temos esse valor, essa base fundamental da nossa fé, que é Cristo ressurreto. Ele está vivo, Ele reina. Foi o que eu disse hoje de manhã. Ele reina. A história está nas mãos de Jesus, e nós podemos estar firmes na presença dEle. E esse texto que acabamos de ler, nos mostra algumas lições importantes. A primeira delas, que eu quero destacar, aqui um desejo muito forte dessas mulheres, um profundo amor manifestado aqui. Elas então, que essas mulheres assistiram Jesus durante todo o seu ministério, estiveram com ele no Calvário e o acompanharam no seu sepultamento, e agora nas primeiras horas do domingo, que é o primeiro dia da semana, elas então foram até o túmulo embalsamar o corpo de Jesus. Eu fico imaginando isso, irmãos, porque é uma cena interessante de profundo amor, de profundo cuidado. Embora nós temos que lembrar que José de Arimateia e Nicodemos, eles gastaram 45 quilos de unguento composto de mirra e aloes para ungir o corpo de Cristo. Mas essas mulheres, mesmo com o corpo já de Jesus todo preparado, elas também queriam fazer a parte delas. Elas também investiram recurso para irem lá no túmulo e fazer esse cuidado com Jesus. Para elas, talvez imaginava na cabeça delas que elas iam ser as primeiras a ter a notícia mais importante do mundo. Elas estavam tão preocupadas que no caminho elas ficaram assim, perguntando uma para a outra: veja bem, como é que nós vamos fazer para entrar no túmulo com aquela pedra enorme? Elas estavam preocupadas. O desejo delas era de entrar ali no túmulo e fazer todo aquele trabalho cuidadoso, minucioso, com aqueles produtos aromáticos ali. E elas ficaram pensando: como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos remover essa pedra? Você vê o desejo delas, o amor delas, o profundo desejo de estar ali praticando aquele gesto, que pode ser comparado a alguém que hoje leva flores ao túmulo de uma pessoa querida. Então, queridos, essas mulheres vão ao sepulcro no primeiro dia de semana, e Jesus levantou-se da morte no primeiro dia de semana. Ele derramou o seu Espírito no Pentecostes também no primeiro dia da semana, no domingo, Atos 2, de 1 a 4. No primeiro dia da semana, a igreja passou a reunir-se para a comunhão e para fazer suas ofertas. Por isso que a igreja reúne no domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. Olha o tanto de coisas que aconteceram depois, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, e quantos eventos importantes foram marcados pelo domingo. Irmãos, eu queria que depois dessa pandemia os irmãos colocassem no coração de vocês: vir à igreja no domingo é tão importante, porque para nós o domingo é o dia da ressurreição. Sempre, não é só o dia da Páscoa. Para nós temos que lembrar que nós somos essa comunidade que está sempre com essa notícia fresca na memória: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte.
Irmãos, é a celebração da vitória sobre a morte. A ceia do Senhor, que nós vamos daqui a pouco celebrar, é para nós a celebração também da vitória sobre a morte. E nós não podemos esquecer disso. O cristão tem que ter aquele temor, mas nunca temer a morte. Nunca, irmãos. Porque o que nos faz ser de Cristo é a certeza da ressurreição. É a certeza que venceremos também a morte. Então a morte não pode ser um inimigo, porque esse inimigo Jesus já venceu por nós. Amém? Então, as mulheres estavam ali com aquele desejo, mas elas também estavam pensando nessa dificuldade de como remover a pedra. Olha, irmãos, eu queria pegar essa palavra, essa preocupação dessas mulheres e traduzir dessa forma. Quantas vezes nós ficamos preocupados com coisas sem sentido? Ficamos preocupados e gastando energia com coisas. Você vê, irmãos, Deus já tinha removido a pedra. Isso não era motivo para elas se preocuparem. Irmãos, a preocupação tem uma capacidade de roubar nossas energias e tirar os nossos olhos do que é mais importante. Eu queria dizer isso para os irmãos: não fiquem preocupados, não deixe que a preocupação tire vocês do principal lugar que vocês têm que fixar, que é em Jesus. Essa pandemia, essa situação toda, realmente tem tentado drenar as nossas forças, mas é porque nós estamos deixando de olhar para aquele que precisamos olhar, que é para Jesus. Essas mulheres estavam ali preocupadas: como é que nós vamos entrar no túmulo? E Jesus já tinha dito isso várias vezes, irmãos. No ministério dele, ele falou várias vezes que ele ia ressuscitar. Mas parece que os discípulos é igual nós, não é? Entra por aqui, sai por aqui. Não retém as informações. Irmãos, quando a palavra de Deus diz algo, vai acontecer. Se a palavra de Deus diz algo para a gente obedecer, nós temos que obedecer. Nós não podemos achar que isso é brincadeira. Esse momento histórico que estamos vivendo, irmãos, para nós cristãos é o cumprimento da palavra. Eu sei que em torno disso existem muitas coisas, né? Existem muitos movimentos aí, fatores que estão implícitos aí, irmãos, mas mesmo assim, Deus não deixou de estar sob o controle de tudo isso. Então, não deixe que as preocupações drenem o seu olhar de Jesus. E aí a pedra foi removida, irmãos. A pedra removida deve ser considerada aqui que o sepulcro foi removido. A casa da morte estava fortemente guardada por uma grande pedra e pelo sinete de Pilatos. E a pedra foi removida e Cristo saiu vivo, vitorioso e triunfante. A pedra do túmulo foi removida e não meramente aberta. Não há mais porta para abrir, a morte foi vencida. A pedra removida, irmãos, é um memorial da vitória de Cristo sobre a morte. Jesus arrancou o aguilhão da morte e triunfou sobre ela. O túmulo não é o fim da nossa existência, a morte não tem mais a última palavra, a cruz não é o fim da história, a sexta-feira da paixão não é o fim do drama, porque Cristo ressuscitou. A pedra removida, irmãos, é o fundamento lançado sobre o qual erigimos a nossa vida. E a ressurreição de Cristo é a pedra de esquina da fé cristã, a coluna mestra do cristianismo. Nosso Redentor não está no túmulo. Você não pode visitar o túmulo de Jesus, porque ele não está lá. Você pode ir lá ver que está vazio, mas é diferente, né? O túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec, eles não estão vazios, somente o de Jesus. Então, queridos, nós temos um testemunho angelical aqui, né? O anjo do Senhor, vestido de branco, estava ali assentado ao lado direito do túmulo, e ele dá essa informação, essa notícia. Os guardas, irmãos, estavam desmaiados, os guardas estavam dormindo, né? Os guardas não viram nada, porque
o que acontece, irmãos, o anjo estava ali proclamando que Jesus não está mais no túmulo, o túmulo foi aberto de dentro para fora. É muito importante essa informação. Ele foi aberto de dentro para fora. E nenhum poder pode deter o Filho de Deus. A ressurreição de Jesus é uma obra do próprio Deus Pai. O túmulo vazio é para nós símbolo da vitória do Senhor. E aí o que acontece? Essas mulheres receberam essa notícia, e o anjo ordenou para que elas fossem falar, para que elas fossem dar essa notícia. A princípio elas ficaram um pouco atemorizadas, viu? Vocês viram aqui que elas ficaram meio assustadas, mas elas disseram, viu? Elas foram falar. Tanto é que Pedro saiu correndo quando soube dessa notícia, porque a mensagem do anjo era para que avisasse todos os discípulos, e o anjo ainda frisou, e a Pedro. Por que a Pedro era tão importante? Porque Pedro foi aquele que negou Jesus. E aqui você vê o cuidado de Deus para com aqueles homens, né? O cuidado, porque aqueles homens foram covardes, aqueles homens foram amedrontados quando Jesus foi preso, eles fugiram. Pedro negou. Mas só que veja bem, olha o cuidado de Jesus ao ressuscitar. Avise a eles que eu estou vivo. Fale para eles, fale para Pedro. Provavelmente Jesus estava querendo dizer assim para Pedro: Pedro, não se sinta culpado, não fique aí remoendo essas coisas não, eu estou vivo. Acabou, né, o sofrimento, eu venci a morte. Irmãos, como que Jesus tem as mínimas preocupações dele, né, com as pessoas, com cuidado, e como que Deus tem cuidado de nós. Lembre-se disso, das mínimas coisas que Deus tem cuidado de você, em todos os tempos, não é só agora, e sempre será assim, irmãos, até que Ele volte, porque depois que Ele voltar, nós vamos estar eternamente com Ele, o cuidado vai ser eterno. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que experimentar, vivenciar isso cada dia com o Senhor, aprender o quanto que é importante a oração e a palavra de Deus na nossa vida, para que a gente possa ouvir a voz de Jesus. Irmãos, o Cristo ressurreto é o Deus que vai à nossa frente. Nós não precisamos temer o futuro, porque aquele que morreu e venceu a morte por nós, vai à nossa frente. Você vê, as mulheres foram até Ele, Ele já tinha ressuscitado. Ele está sempre à frente de nós, Ele está sempre no controle de tudo. Não pense você que Ele está atrasado, que Ele está distante, que Ele está longe. Não, nada pega Jesus de surpresa. Ele está inteiramente, completamente atento a tudo. Diz a palavra que Ele hoje, enquanto Ele não volta, Ele está assentado à direita de Deus Pai e intercede por nós. Às vezes você fala assim, mas ninguém ora por mim. Quem que disse? Jesus está intercedendo por você, por mim, por nós, pela igreja dele. Ele está intercedendo. O Espírito Santo dentro de nós também intercede por nós. Nós não estamos sozinhos não. Você vê, nós temos tudo, irmãos, e às vezes nós não valorizamos o que nós temos. Então Cristo ressurreto é aquele que nos enche de graça, de vida. E essas mulheres aqui, voltando do túmulo, né? Segundo Lucas 24:9, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Essas mulheres foram as grandes heroínas no relato dos 4 evangelistas. Enquanto os discípulos de Cristo se escondem, elas se manifestam. Isso aqui é uma homenagem às mulheres, viu? Como que as mulheres estão também, muitas vezes, à frente. E aqui, mais uma vez, elas estão ali. Enquanto os homens fogem, elas aparecem. Enquanto eles estão trancados entre 4 paredes, elas estão subindo ao Gólgota, descendo a tumba, vendo anjos, contemplando o Cristo ressurreto e correndo para anunciá-lo. O amor e a devoção dessas mulheres devem nos estimular a nossa fé. Domingo que vem nós vamos ter o Dia das Mães, né? Primeiro domingo que nós vamos homenagear as mães de uma maneira muito diferente. Mas é importante que a gente lembre como que a obra de Deus é maravilhosa na vida dos homens, na vida das mulheres. E como que o cristianismo avançou com homens como Paulo, como Pedro,
né? Homens que abraçaram a bandeira da fé, fizeram viagens, enfrentaram naufrágios e lutaram. Se aqui no texto as mulheres são heroínas, na expansão do cristianismo, os homens estão sempre com a bandeira de Cristo nas mãos, levando o evangelho. Então essa obra de Jesus é maravilhosa, é para homens, para mulheres, para crianças, para jovens, para adolescentes, para todos nós. E que Deus fale ao nosso coração, e a gente sempre lembre que a melhor notícia nós temos, e essa notícia, ela não é fake news, é a notícia mais verdadeira, porque eu e você, além de conhecermos pela palavra, nós também sentimos isso, e essa experiência vivencial de Cristo, irmãos, essa ninguém pode combatê-la. Não há um argumento no mundo científico, filosófico, ou seja qual for, que consegue desmontar o que nós sentimos, o que nós experimentamos e o que nós vivemos com Jesus. Teoria, todos os recursos acadêmicos que existem podem tentar refutar, mas quando chega em nós, é barrado, porque ninguém pode falar para nós que nós não sentimos o que sentimos quando estamos com Jesus. Amém, irmãos? Nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Cante isso. Ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu, nosso Deus é poderoso,
Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso, amém, irmãos? Convido vocês a se colocarem em pé e nós vamos estar encerrando. Que o Senhor possa dar uma semana muito abençoada para os irmãos. Que o amor do nosso Deus, nosso Pai, a graça bendita e poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, a unção, o poder e a consolação e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja derramado de forma maravilhosa e poderosa sobre a tua igreja, sobre todo o teu povo espalhado sobre a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos.